Saravá fraterno, mais um encontro nosso aqui no canal do Portal de Aruanda. Eu sou Marcelo Gutierrez, dirigente da Choupana do Cacique Pena Dourada, um núcleo de Umbanda, um núcleo que é o mantenedor do nosso portal no Facebook e agora mais recentemente nesse canal aqui no YouTube. Quero agradecer, como sempre, a todos aqueles que têm acompanhado o nosso trabalho, os nossos artigos lá no portal do Facebook e os feedbacks, as manifestações de carinho que eu tenho recebido. Para quem não me conhece ainda, eu sou Marcelo Gutierrez. Sou o dirigente da Choupana Pena Dourada, como eu acabei de dizer, um centro de Umbanda lá em Diadema. E hoje eu vou falar um pouquinho mais, não só de questões comportamentais, né? Mas vou falar um pouco mais sobre a nossa querida Umbanda. O assunto de hoje é um assunto bastante interessante, no meu ponto de vista, que é sobre a origem, né, de como a Umbanda foi construída e a sabedoria do astral superior. E nesta construção que muitas pessoas talvez não se deem conta, a Umbanda, nas suas linhas de trabalho, nós percebemos que as falanges que trabalham na Umbanda são daquilo que nós temos aqui na sociedade contemporânea, aqueles que são considerados renegados. Sim, aqueles que na grande parte das sociedades dominadoras são excluídos, né? Nós temos a Umbanda calcada, fundamentada no nosso principal ancestral, o principal nome da ancestralidade brasileira das Américas, que é o índio, né? Que o nativo dessa terra, que posteriormente ficou sendo classificado depois das grandes navegações através de Colombo com essa denominação de índio. Como já falei em outros vídeos, eles foram intitulados desta forma porque Colombo queria chegar às Índias. Ele achou que ele tinha chegado, né, na ocasião aqui em 1492, ele achou que ele tinha chegado às Índias. E aí acabou intitulando esses nativos que viviam aqui como índios, mas na realidade, para eles não são índios. Foi uma introdução da cultura branca nessa denominação. E esse principal ancestral que nós conhecemos na Umbanda com essa patente de caboclo, a grande maioria desses espíritos, dessas correntes, dessas falanges, são de espíritos ligados a essas nações Tupi, Tupi-Guarani, Macro-Jê, que
habitaram todo o continente americano durante milênios, né? Séculos, milênios. Admite-se que são cerca de 11 mil anos, mais ou menos, que se tem, através da arqueologia, né? Esses estudos, dessa construção desses povos, né? Então, chamando-os de índios, nós temos esse primeiro renegado da sociedade, né, que foi considerado o silvícola, o selvagem, como a principal figura dentro da Umbanda, dentro das 7 linhas da Umbanda, como eu já falei. Nas 7 linhas, 5 são dirigidas pelos caboclos. Depois nós temos a linha africana, a linha das almas, a linha dos pretos velhos, a segunda ou a outra força da nossa querida e sagrada Umbanda. E não precisa dizer o que esses espíritos, né, enquanto encarnados, sofreram pelo massacre que foi a escravidão. Só no Brasil foram 400 anos de escravidão. Um processo de aculturação, de muitas mazelas criadas que foram direcionadas a esses povos, a essa raça que foi subjugada pelo poderio daqueles que tinham o poder da exploração, que só visavam a exploração. Mais um renegado. Dentro desse cenário, dentro dessa configuração, nós tivemos aí a entrada dessas entidades, desses espíritos, que por sucessivas encarnações eles traziam conhecimentos milenares, remontados até a toda a origem da raça vermelha, como a dos índios, da raça núbia, remanescentes do continente de Atlântida, da Lemúria. Esses espíritos que não são esses ignorantes que as pessoas aí, infelizmente, por falta de conhecimento, quiseram denominar, intitular, classificar esses espíritos que se manifestam na Umbanda como espíritos atávicos, primitivos. Isso se estendeu muito em muitas mesas, as chamadas mesas kardecistas do passado, o preconceito que muitos tiveram, e alguns espaços ainda tem até hoje, que se refere à manifestação dessas entidades, por conta de achar que na espiritualidade o diploma da Terra vale alguma coisa, porque o diploma desses espíritos, desses seres espirituais iluminadíssimos, é justamente as experiências adquiridas ao longo das sucessivas encarnações, que hoje baixam na Umbanda, trazendo todo esse manancial de conhecimento fantástico. Caboclos, pretos velhos, remanescentes da raça vermelha e da raça núbia, dentre outras manifestações também
que fazem parte dessas correntes de Umbanda. Depois desse processo inicial da Umbanda, falando ainda sobre esses renegados, surgiram o quê? O baiano, nas chamadas linhas auxiliares, né, por alguns estudiosos da religião, nós temos a figura do baiano, que é nada mais do que a presença marcante do nordestino, aquele que tinha em sua formação toda a dificuldade existencial dele, nas dificuldades que o Nordeste sempre enfrentou com as secas, com a falta de recursos, não da natureza, porque existem magníficos espaços naturais ali, mas que a degradação da natureza e tudo mais ali naquela região, principalmente no processo colonial, fizeram com que os povos do Nordeste, sem oportunidades de desenvolvimento, migrassem muito para o Sul, Sudeste principalmente. Rio de Janeiro, onde até a década de 60, o início da década de 60, foi a capital do Brasil. E São Paulo, como polo industrial de desenvolvimento, o grande boom da construção desse estado, que carrega o país nas costas, né? Na sua capacidade de produção, essas pessoas do Nordeste vieram muito para essa região. Depois o Sul também. E foram muito massacrados também pela cultura daqui, né? E pela própria discriminação. Chegavam aqui sem estudo nenhum, sem estrutura nenhuma, e a única coisa que eles poderiam fazer era trabalhar nas construções, como pedreiro, servente de pedreiro, uma profissão fantástica também, fazendo essa serventia, as mulheres também trabalhando como empregadas domésticas também, uma profissão fantástica. Mas naquela situação da conjuntura social, eram profissões, eram trabalhos considerados de menor valia. E aí, esses espíritos ligados a essas configurações foram também fazendo suas linhas de trabalho na Umbanda. Houve também além dos baianos, representando principalmente o nordestino, que nem todo baiano que baixa necessariamente é sotero-napolitano, ele estava representando o Nordeste brasileiro de renegados. Nós teríamos também o boiadeiro, o homem do sertão, o homem simples do sertão, que também caipira, representando os caipiras, as classes sociais mais baixas, que também migraram muito para os grandes centros, como eu falei. Essas manifestações espelhavam com muita clareza que essas confrarias espirituais estavam dando um alerta para as pessoas que essa
esse preconceito, essa discriminação incutida na cabeça das pessoas, principalmente no inconsciente coletivo, era extremamente prejudicial para uma nação evoluir. Então essas manifestações demonstravam claramente que esses espíritos nem sempre eram entidades sem conhecimento cultural. Eles traziam as bagagens existenciais, os conhecimentos, que não é num banco de uma faculdade que se adquire. Assim como nós poderíamos ver também o grande trabalho que Zé Pilintra fez, que eu já citei em outros vídeos, com esse nome, Zé Pilintra. Se nós traduzirmos Zé Pilintra, Pilintra é sinônimo de pilantra, que por sua vez é sinônimo de malandro. E o malandro, o que é um malandro? É um sujeito perigoso, aquele que pode te enganar, que pode te sacanear. Então esses nomes ficaram nomes esquisitos, né? Para que as pessoas, como que eu vou respeitar entidades, negros da senzala, caboclos, índios, que não são civilizados, que falam errado? Como que eu vou respeitar um sujeito que se intitula Zé Pilintra? Uma linha de malandros? Hã? Como que eu vou respeitar entidades que se manifestam com esses nomes, com essas nomenclaturas? Isso foi um grande exercício para que as pessoas pudessem entender que os rótulos que nós colocamos nas coisas da vida material são rótulos completamente equivocados. Eu não vou entrar nem no âmbito de Exu, né? Porque o Exu é considerado por muitos um demônio, um ser traíra. Muita gente escreveu uma infinidade de bobagem que não tem tamanho ao longo de muitos aí, que nós temos que estudar, porque sendo umbandistas, sendo pessoas que vão dar continuidade à religião de Umbanda, o que ela representa, temos que saber o que essas pessoas falaram, de acordo com a consciência delas. De época, mas eram extremamente fora de nexo, né? É aquela coisa da cultura de anjo caído, essa demonização desenfreada que foi colocada, as associações que foram colocadas de Exu aos seres da demonologia, que a pessoa na cabeça dela achou que tinha cabimento aquela associação, e a falta de entendimento de tudo aquilo foi gerando um monte de confusão na cabeça das pessoas. Mas o grande X da questão, para quem estuda Umbanda, para quem quer entender Umbanda, é o que está por trás da grandiosa capacidade, né? Eu diria, da engenhosa formulação que os nossos guias espirituais trabalham em cima da cabeça da gente para a gente mudar os paradigmas. Atribuir valor às coisas, nós é que atribuímos. Nós falamos que aquele carro vale tanto, mas é uma atribuição de valor. O mercado dita tal valor de alguma coisa. E aí as pessoas acabam respeitando aquele dentro de um determinado comércio. Isso é atribuir valor.
dar o valor de acordo com aquilo que você foi induzido. Na espiritualidade não é assim. Essas nomenclaturas que nós colocamos aqui não condiz com a realidade espiritual. E eles trabalharam sem que as pessoas percebessem, na sua grande maioria, o que estava por trás dessas nomenclaturas. Nós podemos ter com toda certeza um baiano, dizendo que é um baiano, falando daquele jeito arrastado, com aquele sotaque, e nós podemos ter ali um grande filósofo, que numa encarnação dele ele foi um senador de Roma. Nós podemos ter um preto velho ali se manifestando com aquela humildade de um preto da senzala, dizendo que sofreu para nos ensinar a ter humildade mesmo diante da opressão. E esse negro pode ter sido, em suas encarnações, um grande cientista, conhecedor de uma gama enorme de conhecimento do que se refere à magia, que nós entendemos como magia principalmente no universo da cura, do conhecimento da natureza. E ele se manifesta como um preto velho simples da senzala. E se apresenta com essa roupagem fluídica, porque o espírito se apresenta como ele quer. E as pessoas não percebiam, porque as pessoas precisavam, né? Principalmente nessas manifestações aí, mas ele tem que ser o quê? Um doutor, ele tem que se manifestar como uma grande personalidade para ter respeito. Em muitas mesas kardecistas isso acontece. Não estou criticando o kardecismo, respeito demais. Mas se um preto velho baixar lá, eles vão falar que é atavismo. Muitos vão falar. Porque eles querem a pompa. Muitas pessoas querem a pompa. E a espiritualidade, na sua sabedoria, entendeu que seria um processo que demoraria muito para as pessoas entenderem. Mas eles sutilmente foram canalizando na cabeça da gente essas formas de manifestação e de correntes. E foram formando lentamente na cabeça das pessoas o que era representativo ou não. Então esses nomes, essas posições, essas etnias consideradas à margem da camada social, mais abastada da sociedade encarnada, eles resolveram trazer o que eles precisavam para nós com essas apresentações. E não estou querendo dizer que o caboclo não é índio, que o negro não é um negro da África, ou um negro que foi escravo. Não estou querendo dizer que o baiano não é baiano mesmo. Não estou querendo dizer que o boiadeiro não é o peão do sertão. Não estou dizendo que não são. Nem que numa determinada encarnação uma pombagira possa ter realmente sido uma prostituta. E que o Exu possa ter realmente sido um ser desviado. E que hoje trabalha nas trevas para a luz. Mas que nós não somos, que nós não podemos entendê-los com esses rótulos que eu já falei em outro vídeo. A gente tem que começar a abrir a nossa cabeça, gente. Nós podemos
sermos pessoas bem melhores quando nós vamos colocando esses preconceitos estúpidos de lado. Aquilo que quiseram que nós fôssemos. Aquilo que um dia alguém falou que era daquele jeito, sem base nenhuma, e virou moda, regra, conceito. Tudo tem que ter base. Tudo tem que ter cabimento. A espiritualidade superior, em sua grande sabedoria mesmo, a sua grande luz, jamais colocaria chamados guias espirituais. Se é guia é porque conduz. Pessoas despreparadas, seres espirituais despreparados, que não sabem o que estão fazendo, que não têm noção do que estão fazendo, do que estão manipulando. É evidente que sabem muito, muito, muito. E essas nomenclaturas foram para que nós um dia começássemos a pensar em menos discriminação, em mais fraternidade, o que é realmente o grande propósito da Umbanda. A religião universalista que resgata todas as culturas, que unem tudo numa única família espiritual. Teremos os médicos, os renomados, teremos os autodidatas, teremos na Umbanda os intelectuais, sem dúvida nenhuma. O cara é a pessoa, a entidade pode chegar lá e se apresentar, eu sou o doutor tal. Mas a configuração da Umbanda traz um outro conceito. Ela traz esse conceito para a gente repensar aquilo que nós fomos adestrados a pensar, a agir e a entender durante esses últimos tempos. A Umbanda resgata esses povos renegados, essas pessoas que sofreram com essas discriminações, com as dificuldades impostas por poderios econômicos, de exploração, que infelizmente o homem na sua ignorância ainda tinha que passar, tinha que agir dessa maneira. Então hoje a gente tem na Umbanda essa maravilhosa oportunidade de aprendermos a respeitar um ao outro, transformar a nossa existência, exercitar o grande caminho da nossa reforma íntima, que é aquilo que realmente nós vamos conseguir ainda um dia. A nossa humanidade ainda vai chegar a esse patamar. É o caminho. A evolução nunca para. Beleza, pessoal? Quero agradecer mais uma vez esse encontro, esse bate-papo, essa troca de ideias. Estou aqui à disposição sempre lá no portal, junto aos nossos artigos, ao canal. Peço que as pessoas se inscrevam no nosso canal, divulguem, compartilhem os nossos vídeos, ajudem-nos a levar essa mensagem de fraternidade, que é o grande propósito desse canal e do nosso núcleo lá da Choupana Pena Dourada. Nós estamos na Avenida Alda, 1041, em Diadema. Todas as sextas temos as nossas sessões e as nossas giras. Convido a todos para conhecer a nossa proposta. Muito axé, muita luz e até o próximo encontro. Saravá fraterno.